Cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu dou graças a Deus por mais um feliz momento de estar com vocês para junto estudarmos a grandiosa palavra de Deus. Vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos abordando a lição de número 11, que traz o título Cultivando a Convicção Cristã. Essa lição que será abordada no dia 10 de setembro de 2023, de forma presencial, em todas as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil e também no exterior, bem como demais denominações e ministérios que adquirem a revista da CPAD. A lição ela traz como texto áureo o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Esta lição do dia 10, mesma data em que estará sendo comemorada o Dia Nacional de Missões, portanto também a lição é bastante oportuna. A mesma está baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e os versículos de 1 a 12. O apóstolo Paulo escreveu essas epístolas, ou seja, as duas epístolas, à igreja de Tessalônica, quando ele estava em Coríntios, onde lá ele permaneceu por aproximadamente 1 ano e meio. Então nós vamos estudar de forma cautelosa e com alguns detalhes sobre esta lição tão rica, que fala justamente sobre isso, cultivando a convicção cristã. A mesma está dividida em 3 tópicos. O primeiro, convicção espiritual. O segundo fala de a convicção moral. E o terceiro, convicção social. E de antemão eu afirmo, asseguro que o apóstolo Paulo foi a pessoa no Novo Testamento que mais foi usada pelo Espírito Santo. A conversão de Paulo foi algo notório, algo surpreendente, porque Paulo, ele perseguia o Evangelho, embora sendo uma pessoa intelectual, sendo uma pessoa sábia, mas ainda não tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, até que, em um dado momento, quando ele se dirigia para perseguir cristãos à cidade de Damasco, no caminho, ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo. São felizes as pessoas que têm a oportunidade, a felicidade de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um privilegiado. Apesar de perseguir a igreja, apesar de autorizar a matança de cristãos, mas Deus, ele salva o mais vil pecador. Por mais que seja perversa a pessoa, por mais vil que seja, a partir do momento que a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele se torna uma nova criatura, porque o Espírito Santo, ele é capaz de transformar todo ser humano. Ele pode fazer com qualquer um de nós, com qualquer um de vocês. Se você também que está assistindo a esse vídeo ainda não teve essa experiência magnífica e gloriosa com o Senhor Jesus Cristo, que você possa ter essa oportunidade, que o Espírito Santo possa tocar em seu coração, porque somente Ele é capaz de convencer o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Então, esta lição tão oportuna, tão magnífica, quando nós estamos estudando essas 13 lições que abordam justamente sobre a Igreja de Cristo e o império do mal, como eu tenho dito, essa igreja que ela foi introduzida no mundo inserida, mas embora ela esteja no mundo caído, no mundo de trevas, no mundo tenebroso, ela permanece fiel, ela não pertence ao mundo, embora esteja no mundo. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido e jamais a igreja deverá se conformar com o presente século. Então a lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro fala a convicção espiritual, o segundo fala a convicção moral e o terceiro a convicção social. Nós vamos analisar cuidadosamente cada um desses tópicos, dando algumas pinceladas. E você, aluno, você, professor da escola dominical, e espero que a mesma possa acrescentar mais alguma coisa no que você já tenha pesquisado, no que você tenha estudado, apenas para servir de roteiro, de assistência ou de complemento ao que será abordado presencialmente no próximo domingo nas igrejas. A convicção espiritual. Então, observando que o apóstolo Paulo, como eu já falei anteriormente, ele foi aquela pessoa chamada por Deus, posso assim dizer, com certeza, para levar o evangelho para o mundo na época, naquela ocasião, em 3 anos e meio, o apóstolo Paulo conseguiu evangelizar toda a Ásia Menor. E quando a gente fala de Ásia, eu me refiro àquela parte da Europa hoje, que compreende a Grécia, o Chipre, a Turquia. Aquela região ali, antigamente, era chamada de Ásia Menor, e foi justamente ali, naquela vasta região, aonde aqueles habitantes, formados tanto por judeus que tinham saído de Jerusalém, mediante perseguições, e também gentios, aquelas pessoas tiveram a felicidade de ouvir o apóstolo Paulo de forma incisiva, de forma contundente, porque o apóstolo Paulo, ele acreditava no que ele pregava. Ele tinha convicção do que estava ensinando. Não era um evangelho, não era uma pregação vazia, mas uma pregação convicta do que aquilo era verdade. Então aqui nós temos a convicção espiritual, poder do Espírito. Era justamente isso que o apóstolo Paulo fazia, ele pregava no poder do Espírito Santo. E diz aqui o texto, por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lá em Atos, capítulo 16 e versículo 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos, depois em Tessalônica. O apóstolo Paulo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Muitos evangelhos têm sido pregados por aí. Igrejas, religiões,
denominações, tem pregado também o Evangelho ou evangelhos diferentes do Evangelho da cruz, evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho da salvação, evangelho que não transforma, evangelho que não muda de vida. E quando isso acontece é porque existe mero intelectualismo, não existe uma convicção espiritual, não existe unção nem poder do Espírito Santo. Então eu sugeria que as pessoas não se apegassem em religiões, porque não é a religião que vai lhe salvar, mas é a mensagem transformadora do Evangelho no poder do Espírito Santo. E era justamente isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele pregava um evangelho na unção, na graça, no poder do Espírito Santo. E assim ele ganhou para Jesus Cristo toda aquela região num curto espaço de tempo. Milhares de pessoas seguiam a Cristo, aceitavam a Cristo, porque quando se prega na unção, quando se prega no poder do Espírito, quando se prega com convicção, há resultado. Se não há resultado, se não há transformação, se não há mudança de vida, é porque o Espírito Santo não trabalhou naquelas vidas nem naquela mente. E para que o Evangelho trabalhe nas mentes, nos corações, é preciso que tenhamos a convicção espiritual de que estamos falando de algo verdadeiro e único, inquestionável e absoluto. Porque se o Evangelho não for uma mensagem absoluta, não é o Evangelho. Se o Evangelho não for uma mensagem de transformação e de inclusão, não é o Evangelho. E no subitem desta lição nós encontramos confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, porque não somente em Filipos, mas em várias cidades, o apóstolo Paulo ele sofreu açoites, sofreu prisões, sofreu apedrejamento, mas mesmo assim, ele continuou pregando o Evangelho e não desistiu. Sabe por quê? Quando a pessoa tem convicção plena, quando a pessoa tem chamado, quando a pessoa é transformada, as coisas exterior, as adversidades, não abalam a sua fé. Se alguém muda de igreja, apenas por uma simples tolice, às vezes uma pequena perseguição, então as pessoas deixam o Evangelho, deixam ao Senhor Jesus Cristo, é porque nunca nasceu de novo. Perseguição não derruba crente. Adversidades não derruba crente. Porque quando se tem uma convicção plena, ele permanece fiel, de forma incondicional. E nós temos aqui a fidelidade na pregação, como já falamos, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus comissionou como arauto, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o apóstolo dos apóstolos não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar
aos falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Temos evangelho de toda espécie nesses últimos dias. É verdade, é misto que isso acontecesse ou que isso aconteça. Mas encontramos evangelhos que agradam, evangelho que não está na Bíblia, e são introduzidas fábulas, são introduzidas tantas coisas, tantos ídolos, materiais estranhos à Bíblia, são colocados, e esses têm aos milhões, aos milhares, até na internet, até nas redes sociais. Aqui nessa plataforma nós encontramos tantos pregadores, tanto evangelho que não é o de Cristo, mas eles enfeitam de uma tal maneira que atrai pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou que não se interessam em conhecer. Fábulas são inventadas, coisas são inventadas e objetos são introduzidos. Há um misticismo religioso dentro dessas pregações, porque eles buscam alguns elementos de outras religiões e até do judaísmo para atrair gente. É só isso. É para ganhar notoriedade, é para atrair multidões, é para crescer materialmente, mas não é um evangelho puro. Agora, lamentavelmente, diletos irmãos e amigos, essas pessoas têm tantos seguidores, têm tantos inscritos. Sabe por quê? Eles pregam a palavra que atrai, uma palavra que satisfaz o ego das pessoas, um evangelho fácil, um evangelho bonito, um evangelho que deixa a pessoa super vaidoso, um evangelho cheio de misticismo. É disso que o povo gosta. O povo gosta de misticismo. O povo gosta de coisas estranhas. O povo gosta de novidades. Mas como a palavra de Deus não tem nenhuma novidade, porque ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, ela vem de milhares de anos atrás. Ela vem de épocas remotas. Mas a palavra é a mesma. A palavra permanece. A palavra é fiel. A palavra não sofre alteração. A palavra não sofre modificação. A palavra não sofre extinção. A palavra de Deus permanece a mesma desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo dos patriarcas. Ela chegou até nós. Ela está aqui hoje, sem nenhuma alteração. Mas para agradar, as pessoas modificam, as pessoas alteram para chamar a atenção, simplesmente. Mas quem prega o evangelho precisa ter a certeza do que está pregando, precisa acreditar no que ele está pregando. O segundo item diz a convicção moral. Retidão nas ações. Diz aqui a revista. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios 5,17. Observa. Desse modo a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e a falar a verdade. Deixar o furto e ser honesto. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Em outras palavras, transformação do caráter. Se não mudou o caráter, não nasceu de novo, o evangelho não entrou nele. Porque de uma coisa fica incerto. Muitas pessoas já entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou nessas pessoas. Estão nas igrejas, estão nas religiões,
mas nada mudou no seu comportamento, nada mudou na sua atitude, nada mudou na sua convicção. Então, essas pessoas são meros religiosos. Não são pessoas transformadas. Não são pessoas nascidas de novo. Porque quando a pessoa é nascida de novo, tudo que ele faz é visando a edificação dele e do seu próximo. Se o que você ensina, se o que você fala, se o que você defende não edifica, então não serve. Então não é evangelho. O evangelho serve para edificação. Isso em todos os sentidos. Seja pregações, seja profecias, seja música, seja louvor, seja lá o que for. Se não servir para a edificação espiritual e moral da pessoa, não é o evangelho. De que maneira você está ouvindo também as profecias? Porque hoje nós estamos pregando mais um evangelho de acusação do que edificação. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não precisa fazer acusação, nem relembrar passados, nem relembrar falhas do ser humano, porque ele já tem convicção disso. Quando ele nasceu de novo, ele tem convicção de que ele é pecador. O crente, ele tem convicção de que ele é pecador. Não precisa mais passar na cara, porque Jesus não passa em rosto, porque ele se tornou uma nova criatura. E as profecias, ela tem que ser bíblica. E para que serve a profecia? Edificação, consolação e exortação da igreja. Se passar disso é maligno. Edificação, consolação e exortação. Se não edifica, se não consola, se não exorta, então a profecia não é bíblica. Mas será que nós estamos encontrando isso dentro das igrejas, nesse período pós-moderno? Será que está havendo a transformação moral? Será que está se pregando o evangelho genuíno nesses últimos momentos? A sua mensagem tem que ser salvífica, tem que ser transformadora, tem que ser edificante. O crente, ele precisa ser um pacificador e não um gerador de contendas. Bem-aventurados pacificadores. Foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. E essa mesma mensagem, ela deve estar gravada no coração e na mente do crente. O apóstolo Paulo, ele tinha todos esses predicados. O apóstolo Paulo, ele nunca revidou agressões nem acusações. E as perseguições que ele sofreu jamais abalou a sua convicção, a sua fé, como ele mesmo disse. O item 2, reputação ilibada, é o que tinha no apóstolo. Considera-se portador de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com essa frase: não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros. Está lá em 1 Tessalonicenses 2, a primeira parte do versículo do versículo 6, desculpa. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando coerência, integridade do seu apostolado. Grande exemplo nós encontramos na pessoa do apóstolo Paulo.
Paulo não estava buscando notoriedade. Ele queria que Cristo aparecesse na sua vida. Ele mesmo afirmou isso. Vida irrepreensível. O objetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Conduta ilibada, reputação irrepreensível. O crente, ele precisa ser crente em casa e em qualquer outro lugar. Ele precisa dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser um representante autêntico do reino de Deus, não buscando para si a glória, mas que a glória seja para o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos apenas instrumentos, meros instrumentos de Deus, simples canais que Deus se utiliza para a glória do seu nome. O item 3, convicção social, bem-estar comum, é o subitem 1. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Primeiro, nós já aprendemos que nós somos espírito, mas somos um corpo. E precisamos zelar pelos dois. Ou seja, o homem integral. Corpo, alma e espírito. E falando de corpo, eu estou me referindo ao sentido material. O corpo humano, as necessidades básicas do ser humano. Porque, embora nós sejamos dos céus, estamos na terra. E se estamos na terra, nós precisamos de alimentação, vestuário e moradia. É o básico, é o mínimo. O bem-estar social só é completo quando o ser humano, ele preenche todos esses elementos, tem uma vida espiritual plena, santa, em comunhão com Deus, e também o seu corpo físico precisa estar bem. Isto é o bem-estar social. Você se alimenta, você veste, você precisa de um abrigo para morar, porque nós ainda estamos na carne nesse bom sentido, no corpo humano, no corpo físico, corpo material. Então nós somos corpo, alma e espírito. E o papel da igreja é pregar um evangelho pleno, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque se a igreja não estiver fazendo isso, ela não é evangélica. O que é que fez o Senhor Jesus Cristo? Ele pregou o reino dos céus. Ele disse que ele era o caminho até Deus. Esta era a mensagem espiritual. Não pecar mais, ter comunhão com Deus. Mas também ele alimentou as pessoas. Ele deu comida ao povo. Sabe o que é isso? Evangelho completo. Observa a tua igreja, observa a igreja, se ela está pregando o evangelho. A igreja, ela prega o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho pleno, quando lhe dá assistência social aos seus irmãos na fé, como diz Paulo aos Gálatas, principalmente aos domésticos na fé e também a terceiros, aos outros, porque isso é evangelho. O evangelho não é uma mensagem egoística.
O Evangelho é uma mensagem de edificação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de assistência moral, espiritual e física. A ganância tem sido tão grande nesses últimos momentos que a igreja, algumas igrejas, estão pensando que é ela que merece ser assistida, mas não é. A igreja não é para receber, a igreja é para doar, a igreja é para entregar, não é para receber. E quantos estão riquíssimos, morando em palacetes, enquanto os membros desta igreja estão na sarjeta? Pergunta-se, é evangelho? Porque não foi esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Muito menos o Senhor Jesus Cristo. Observa o trabalho social que o apóstolo Paulo fez, ajudando aos necessitados. É só ler as epístolas. Paulo escreveu 13 cartas e nela está um conjunto de doutrinas plena, completa, um evangelho sem precedentes. Começando de Romanos, nós encontramos um evangelho de Paulo em Romanos, mas encontramos também nas demais epístolas um conjunto de regras, de doutrina, de normas que nos repassa um evangelho completo. A igreja deveria se espelhar, ou melhor, algumas igrejas deviam se espelhar no apóstolo Paulo. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na pregação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu não receber, ainda que podia, como apóstolo de Cristo. Servos pesados, assim sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas. Ele podia muito bem pedir à igreja, pedir oferta, mas o apóstolo Paulo ele trabalhava, fabricava tendas para se manter. Ele não sobrecarregou a igreja, como ele mesmo disse, que ele não queria ser pesado. Que coisa linda, né? Precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele não quis ser pesado para os seus irmãos, por isso ele trabalhava. Mas ele podia, por direito, reivindicar para si como apóstolo. Ele podia muito bem, mas não o fez. Porque era uma pregação, era um evangelho sem interesse. Era um evangelho que visava a terceiros, não a ele. A igreja, desses últimos momentos, precisa também ter esse conhecimento, ter essa convicção, ter essa normativa, para que possamos ser parecidos, pelo menos com o apóstolo Paulo, se não puder ser com o Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe e até a próxima lição.